Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como todos os vídeos, a gente pede para vocês comentarem embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo alguma crítica para a gente ajudar o canal a crescer, tá? A gente precisa muito do apoio de vocês. Deixar seu gostei aí, seu joinha, também ajudar a impulsionar o canal e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Além de seguir nossa página no Instagram, os links estão na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar de uma empresa pouco falada para os investidores, que são as lojas Marisa, tá? A gente vai ver, eu olhei rapidamente, a gente vai ver aqui agora em conjunto, mas me parece que os resultados das lojas Marisa veio até bom, tá? Não veio resultado ruim, apesar de ser pouco falada, porque historicamente a Marisa não vem dando bons resultados. Então, sem mais delongas, vamos pular rapidamente aqui para o release de resultados do primeiro TRI de 2021, que ela já divulgou, da lojas Marisa. Resultado do primeiro TRI de 2021. Deixa eu abrir só aqui o OBS, às vezes eu esqueço. Openboard, né? OBS não. Para a gente poder ir grifando aqui algumas informações da apresentação, né? Como eu falei, ela teve um resultado até que eu achei ok, né? Olhando rapidamente, ó. Crescimento, deixa eu minimizar aqui. Crescimento da receita no varejo, né? Em relação, inclusive, ao primeiro TRI de 2019, né, que é o período pré-pandemia, então as empresas de varejo sofreram muito na pandemia, né? 48% versus primeiro TRI de... Primeiro TRI de 2021, 48% de crescimento. Isso na receita, né? Mas a gente tem que ver as outras linhas da DRE, né? Já vi aqui que já fizeram alguns ajustes aqui, né, nos destaques da empresa, com ajuste de obsoletos no lucro bruto. Vendas de plataforma digital também crescendo muito. Eu não imaginava que a Marisa tinha assim, uma presença forte no digital, ó, mas um crescimento bem forte, 146% contra o período pré-pandêmico. E uma participação ainda pequena nas vendas totais, ó, 10% contra 3% do primeiro TRI de 2019. Né? Mas elevou bastante, tá? 10%, número até bastante razoável, quase 11%, né? Lucro bruto. Uma margem bruta ainda não superou, não, já superou aqui, né, primeiro TRI de 2019. Então a gente vê que a empresa, mesmo aí com a pressão nos custos, a inflação, ela está com uma margem bruta ok, tá? 47,4% superior ao primeiro TRI de 2019, tá? Mas aqui ela botou com ajustes, né? Então na DRE, depois a gente olhar lá no relatório, nas demonstrações contábeis, né, anualizadas, se realmente foi isso, né? Quando tem esse termo aqui, ajuste, lucro ajustado, EBITDA ajustado, é ponto de atenção, tá? Mas tem que ver também por que houve ajuste. Às vezes o ajuste faz sentido, tá? Gastos operacionais aqui, né, de vendas, administrativos do varejo. Crescimento pequeno aqui contra o período pré-pandêmico, mas aí eles também não estão enfatizando os outros períodos aqui. Mas o período pré-pandêmico é a melhor base, tanto de crescimento como crescimento de receita, como de crescimento de despesas. Por quê? Porque durante esse período aí, 2021, 2020 e até agora 2022, as empresas começaram a reabrir economicamente, né? Tava tudo fechado, então os gastos também tinham caído, né? E aí até botou aqui, quedas em termos reais, né? Porque aí eles devem estar considerando inflação, né? Que agora está muito alta. Então me parece que eles estão conseguindo crescer e estão controlando as despesas, que eu falei, né? Nos destaques. EBITDA ajustado consolidado totalizou uma perda de 34 milhões, refletindo a baixa diluição das despesas, então uma perda, então provavelmente negativo, né? A gente vai olhar aqui na frente. Diluição nas despesas do varejo, maiores provisões, perda de créditos que ela oferece no cartão deles aí, né? M-Bank, parceria deles. Digital crescendo, download de app e o NPS, que é a questão de satisfação do cliente, até alta, né? NPS média de 77%. Em geral, os números são bons, mas o problema é essa questão aqui operacional, né? Uma perda de 34 milhões, então a gente tem que ver depois. Posso até abrir depois, eu nem baixei aqui, mas a gente pode ver depois aqui para ver as demonstrações contábeis. Aqui tem até aqui um destaque, né? Same Store Sales, né? Nas lojas históricas da empresa. A empresa teve um crescimento aqui, mas a base de 2021 realmente muito ruim, né? Porque teve uma queda forte e agora voltou a crescer. Lucro bruto também. Despesa cresceu, mas em um patamar bem pequenininho, por isso que eles falaram que quando pega aqui valores reais, teve uma queda, né? Provavelmente comparando aí com aqui eles botam pro forma, mas o ideal é comparar aqui o valor real, né? Sem ser o pro forma. Mas aqui no pro forma vê até que tem uma despesa maior, né? Uma variação assim de despesas operacionais. E aí eles botam aqui o percentual, né, em relação à receita.
percentual até relevante. EBITDA ajustado, a gente vê aqui, ó, vê com esses ajustes, pro forma até maior, de maneira negativa, então aqui já dando prejuízo operacional, ou seja, apesar desse lucro bruto aqui ter crescido, e ter uma margem bruta até considerável, essas despesas operacionais aqui estão corroendo a princípio o lucro operacional da companhia, tá? Tem aqui o segmento aqui de serviços financeiros, né, da empresa, está tendo provisões, mas está tendo positivo, e o ajustado total aqui no proforma negativo. Prejuízo por conta dessa questão aqui do operacional, já vem prejuízo. A gente vai ver que o resultado financeiro dela não é muito ruim, tá? Então é mais a questão operacional da companhia. A gente vai olhar com calma, vamos olhar aqui. Pular, acho que aqui tem a DRE, né? DRE. Então ela vem aqui, ó, com lucro bruto 2022, 205 milhões, tá? Lucro bruto. Até aqui eu não vejo muito problema, o CPV, né? Não está pressionando tanto aqui, né? O CPV quase metade, né? Um pouquinho menos da metade. A margem bruta, ok. Só que aqui a despesa operacional da companhia afogando, né? E quando a gente olha pro forma, maior ainda. Então, assim, muito complicado, porque aqui a despesa com venda da companhia, despesa geral administrativa é pequenininha, né? Mas despesa com venda, absurda de alta. Então, de repente, a empresa está fazendo esse movimento aí de ir para o digital para tentar enxugar essas despesas aqui em lojas físicas, né? Mas a empresa tem que conseguir controlar. Porque isso daqui que está pressionando a companhia, que está fazendo a empresa dar prejuízo. Essas despesas operacionais que estão fora do controle. Apesar de eles ter falado ali que diminuiu de maneira real, te vê que está crescendo, né? Por conta da inflação, tendo reajuste, dissídio, e aí isso daí impacta. Que receita, a gente já viu, né, que está crescendo, a empresa voltou a crescer aqui em 2022, né? O varejo total tá baixinho aqui na loja física da companhia, digital, né? O digital que voltou aqui o patamar de 2021, né? Ainda, desde que a empresa começou a investir pesado, parece que cresceu. Aqui teve uma queda aqui no terceiro tri, no quarto tri de 2021, mas agora no primeiro tri voltou a crescer. Tá interessante, né? Porque geralmente no quarto tri que vende mais, mas não é o que aconteceu aqui com a companhia, no digital. E loja física, provavelmente os gastos mais pesados vêm da loja física e a empresa sem conseguir crescimento ali, né? Mas vamos ver o que eles falam aqui. Apesar de queda mais acentuada no fluxo de janeiro, tivemos uma recuperação expressiva. Nossas lojas de rua tiveram uma recuperação mais modesta que as de shopping, que se beneficiaram mais com a retomada de fluxo. Vale destacar que tais níveis de semi-store sales, apesar da posição de preço como principal driver, também refletem melhorias importantes no nível de conversão. Falando no canal digital, não está falando muita coisa não. Falando que teve crescimento, né, lojas físicas, só de lojas físicas, né, versus primeiro tri de 2021, que parecia que foi muito ruim, e queda de 5,2% versus primeiro tri de 2019. Então ainda não se recuperou do período pré-pandemia. Mas a empresa, no geral, eu achei que o resultado foi até ok, apesar desse prejuízo operacional, melhorando aqui, inclusive, a qualidade do serviço. A gente vê aqui que era muito ruim, em consonância com os números, né, começou a melhorar aqui no final de 2020 e só veio subir, né? A gente espera continuar crescendo cada vez mais, para quase 80% aí de NPS. Aqui falando um gráfico do lucro bruto e margem bruta, né? A empresa estava com uma margem bruta aqui na casa de 2019, né? 56%. O crescimento de janeiro para março caiu em abril para 50%. E aqui em 2022, ó, conseguiu subir de janeiro 41% para essa faixa aí de 50%. Março e abril 51,1%. Tá? E 2021 a gente vê que estava abaixo, então ela melhorou a margem bruta em relação a 2021. Mas em relação a 2019 está próximo, mas ainda não está superior, né? Que é o período pré-pandêmico. Em relação ao estoque, a empresa está no mesmo nível, mais ou menos, né? Até com um pouquinho menos de estoque aqui que 2021 nos últimos meses, mas em comparação a dezembro, janeiro, fevereiro e março. A gente pegar aqui, ó. Cadê? 21, aqui não tem, né? Aqui começa só de março. Ah, aqui, janeiro. A gente pode pegar aqui. Janeiro, fevereiro, março. 2021, a gente vê que está em níveis. Só janeiro aqui que está um pouquinho superior, mas os demais meses, ó, está em nível de estoque até menor, né? Então a empresa vem controlando aí a questão de estoque também para não impactar tanto no capital de giro.
Despesa com venda subiu bem, né? Em relação ao primeiro tri de 2019, em relação ao primeiro tri de 2020, em relação ao primeiro tri de 2021. Assim, não subiu absurdamente, né? A gente vê aqui que em números reais, ó, 227 milhões contra 209, contra 218, depois teve uma queda aqui, 187. Em relação ao primeiro tri de 2021, sim. Mas em relação ao primeiro tri de 2019, não subiu absurdamente. Só que a empresa não está girando bem do ponto de vista operacional, então tem que controlar. Não tem como, né? Aqui, gerar administrativo, o impacto é bem menorzinho, a gente vê que está quase no mesmo nível do primeiro tri de 2019, ó. Aqui em 2020 que tinha subido mais, depois caiu em 2021. Então, assim, ela precisa controlar de alguma forma, assim, seu quadro operacional ou crescer mais a sua participação de mercado, market share, tá? Que é o nicho de cartão, né? Marisa com marcas parceiras, né? Falar um pouquinho, não tem um peso tão grande, vou até pular aqui pra gente não demorar muito, né? Empréstimo pessoal, aí ele tem que fazer provisão, resultado da operação e tal. Aí o EBIT dela aqui bem pequenininho, né? Mas até caiu, né? Em relação ao primeiro tri de 2021, de 100 milhões para 22. Então bem pequenininho, não influencia muito. A gente pega aqui o EBIT da total, né? A gente vê aqui que quando eles pegam aqui consolidado, o Proforma continua aqui no prejuízo, né? Contra um lucro bem baixinho no primeiro tri de 2021. Mas o que impactou aqui, ó, é uma depreciaçãozinha. Tem uma depreciaçãozinha que eles somaram aqui. E receita financeira, né? Somou por quê? Porque era negativo. Para chegar a uma reconciliação do EBITDA do lucro líquido para o EBITDA, tá? Por isso que aqui está positivo, tá? Mas aqui é negativo. Então a gente vê que aqui teve uma depreciaçãozinha, primeiro de 2022, quer dizer, aqui nesse lado aqui. Uma depreciaçãozinha de 18 milhões e uma despesa financeira de 31. No total aí quase 50 negativo. Por isso que deu esse EBITDA ajustado aqui, operacional do ponto de vista negativo. Porque senão poderia ser mais ou menos uns 20 milhões aqui positivo, né? Se não tivesse sido essa despesa financeira e essa depreciação e amortização. A gente pode até olhar depois na FCO como é que ficou. De qualquer forma, a empresa dando prejuízo, né? Cresceu, mas não cresceu tanto assim, né? A gente vê que a despesa financeira mais ou menos em linha com o ano anterior, depreciação e amortização também. O problema mesmo está sendo do ponto de vista das despesas operacionais da companhia e que a empresa tem que continuar segurando. Aqui falando da despesa financeira, né? Ali, engraçado que ali em cima tá por volta de... Ah, porque aqui é o resultado financeiro, aqui não é despesa só a despesa financeira. Aqui fala da receita e da despesa, né? Aí tem os ajustes aqui, né, de IFRS 16, questão de arrendamento, enfim, por isso que tem aqui, ó, a despesa financeira. Primeiro tri de 2021, primeiro tri de 2022. Então a empresa teve uma despesa com juros baixinha. O que é AVP? É alguma coisa aqui, alguma métrica aqui que influencia na despesa com juros, né? AVP, eu não sei exatamente. Posso até olhar aqui rapidinho na internet, vamos ver se eu acho aqui. Pera aí. Instrumentos financeiros, né? Isso daqui basicamente é ED, né? Para movimento cambial, impacto de IFRS 16 e rendimentos aqui. AVP, enfim, teve um impacto um pouquinho maior aqui em 2022. Vamos ver. AVP despesas com juros. Ajuste ao valor presente, tá? É tipo o valor presente líquido, né? Alguma coisa aí para fazer algum ajuste aí, trazendo valor presente de alguma despesa futura de juros da companhia, né? Então, deve ser alguma coisa aí do impacto do passivo não circulante. Questão de conta a receber, a empresa teve um aumento aqui de conta a receber, então pode ser que nos próximos trimestres melhore um pouquinho o resultado, né? Porque em relação a 2021 a conta a receber aumentou. Empréstimo pessoal também, mas aí o problema é a questão das pessoas pagarem, né? Outras contas a receber também. Pode ser que o resultado venha um pouquinho melhor nos próximos trimestres, né? Por conta dessas contas a receber da Marisa. Aqui falando um pouquinho do endividamento, então a gente vê aqui, ó. Caiu o empréstimo de financiamento só da Marisa, boa parte de curto prazo. Longo prazo eles mudaram aqui, ó, fizeram uma reestruturação, né? Isso aqui é muito importante. Operações do segmento deles aí de serviços financeiros é o que está mais endividado, aumentou aqui para o longo prazo, curto prazo diminuiu. Caixa bem pequenininho.
Então eles acabam tendo uma dívida até altinha, né? Mais dívida do que caixa. Mais ou menos, mas no mesmo patamar, o caixa caiu um pouco, mas a dívida mais ou menos no mesmo patamar. Tem até que a dívida líquida sobre EBITDA eles não conseguem nem calcular, né, nos últimos 12 meses. Por quê? Porque deu prejuízo operacional. Esse é o problema, né? A empresa tem uma dívida alta, o resultado financeiro nem impacta tanto ali, né? Então as despesas com juros não são tão altas, mas eles têm uma dívida alta, tá rodando operacionalmente de maneira negativa, e aí não consegue quitar essa dívida. Da onde que vem dinheiro para quitar, né? Não tem muito dinheiro em caixa. Aqui o fluxo de caixa, né? Deixa eu ver aqui. Negativo também, porque a empresa, geralmente essas empresas têm que investir muito. Aqui não está muito legal para enxergar não, porque está muito simplificado. Mas a empresa investe muito capital de giro, inclusive investindo mais. Por mais que a gente tenha visto ali que reduzir um pouquinho de estoque, né, a conta a receber, sai dinheiro de caixa. Se a empresa está tendo mais conta a receber, está saindo dinheiro de caixa. Então o capital de giro dela crescendo, a empresa fez mais investimentos, né, porque ela precisa ganhar participação no mercado. Então isso tudo está influenciando, né? Dívida líquida ajustada aqui, eles fizeram alguns ajustes, bem altinha. E em 2021 já estava 3,3 vezes e agora deu prejuízo, então eles não conseguem nem calcular, né? Não tem como calcular. Mas provavelmente teria evoluído aí para uns, vamos supor que tivesse dado um lucro mais baixinho, umas 5 vezes, 4 vezes EBITDA para conseguir quitar a dívida e a empresa não vem gerando caixa. Então, pessoal, acho que é basicamente, aqui tem balanço patrimonial, né? A gente já viu um pouquinho lá simplificado, deixa eu ver aqui se na fluxo de caixa a gente consegue ver caixa gerada na operação negativo, né? Que a gente viu. O que está impactando mais para a geração de caixa da companhia em 2022, né? Tem que ver aqui os valores maiores, né? Financiamento e obrigação fiscal. Então ela pegou aqui um dinheiro de financiamento. Dinheiro aqui de imposto, parece que tem que pagar. Aumento ou redução nos ativos operacionais. Que a gente vê claramente, né, reduzindo o valor que entra em caixa de conta a receber. Por quê? Porque ela está se financiando mais. Então isso aqui diminui dinheiro de caixa, né? Fica um pouquinho confuso, né? Quando tem um aumento em conta a receber, diminui, sai dinheiro do caixa. Por isso que diminuiu tanto aqui, né, de um ano para o outro. Estoque, por outro lado, a gente viu aqui que eles conseguiram dar uma enxugada, né? De um ano para o outro. Mas eu acho que é basicamente essa mistura aqui de conta a receber, né? Mexeu aqui em conta a receber, tem mais conta a receber esse trimestre do que no ano passado. Pagou muitos fornecedores, ó, saindo dinheiro do caixa também. Aqui também, né, fornecedor de convênio. Pagou um pouquinho mais de tributo, impactando. Então, basicamente isso, né? A variação no capital de giro, ó, já ficava negativa aqui a caixa gerada nas operações no primeiro tri do ano passado. Investimento pesado em capital de giro, que eu acho que é o que tem mais impacto. E aqui nesse ano aumentou cada vez mais. Então a empresa, nem do ponto de vista do fluxo de caixa operacional, está gerando caixa também. Nem do ponto de vista do regime de competência DRE, nem do ponto de vista do caixa operacional. Muito dinheiro aqui de provisão para crédito e liquidação duvidosa, né? Pessoas que podem pagar ou não. Recuperação de impostos federais, que teve impacto aqui em 2021. Bom, acho que assim, não tem muito o que falar da Marisa. Eu acho, vou voltar aqui para minha tela, o resultado da Marisa nesse trimestre não foi ruim, tá? Mesmo tendo dado prejuízo operacional, se a gente olhar lá a questão de alguns ajustes contábeis, a gente vê que a empresa melhorou em relação ao ano anterior, está chegando próximo do nível de 2019, só que a empresa ainda está ruim, tá? A empresa não está boa, mesmo tendo melhorado, está dando prejuízo operacional, muito gasto com despesa com vendas, né? Apesar de a empresa precisar crescer, precisa gastar com despesa com venda, mas a empresa não tem caixa, o endividamento está alto e a empresa não gera lucro operacional nem do ponto de vista da DRE, nem do ponto de vista do fluxo de caixa operacional, e aí não consegue quitar a dívida. Então assim, a empresa vai virando uma bola de neve. Da mesma forma que a gente investe, né, para o dinheiro ir crescendo, se a empresa não for pagar sua dívida, vai virar uma bola de neve. E assim que as empresas entram em recuperação judicial e não conseguem sair, e aí acaba entrando em falência. Então assim, ou a empresa
consegue controlar seus gastos aí operacionais para começar a gerar caixa, tá? A gente viu que ela está crescendo, ponto positivo, crescendo nos canais digitais, ou a gente não sabe o que vai acontecer com ela, por mais que ela tenha tido uma melhora em relação ao primeiro TRI de 2021, chegando até em níveis próximos aí de 2019. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, comenta aí embaixo, dê seu gostei aí, segue a nossa página no Instagram e também se inscreve na nossa página no YouTube. É muito importante dar sua ajuda para o nosso canal crescer. Valeu, forte abraço!